Os portadores de epilepsia, em função dos sintomas da doença, muitas vezes são julgados como pessoas exóticas, como pessoas de comportamento socialmente inadequado. Assim, as pessoas falam coisas terríveis, como eu já ouvi, você está com o diabo dentro do seu corpo. É frustrante saber que existe algo que pode ajudar e que você não pode trazer legalmente? É muito frustrante, mas a gente trouxe assim mesmo. Tudo isso agora no Via Legal. Via de regra, quem viaja para o exterior precisa apresentar o visto, uma espécie de autorização de permanência emitida pelo país a ser visitado. Nem todos conseguem a liberação e há inclusive casos em que o interessado falsifica o documento. Quando isso ocorre, as consequências são graves, mas às vezes a fraude é tão grosseira que até a tentativa de crime é desqualificada. No aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, o movimento não para. A cada 15 segundos, um viajante que entra ou sai do país passa pelo setor de imigração. O controle é informatizado e os dados dos passageiros são checados por meio de um sistema biométrico. Nesse sistema é verificado se a pessoa possui algum impedimento para sair do país ou entrar no nosso país, se ela possui algum mandado de prisão expedido contra ela, se ela está sendo procurada pela Interpol, se ela foi expulsa ou extraditada. De acordo com a Polícia Federal, só no ano passado, 7.158 estrangeiros foram impedidos de entrar no país. A maioria estava com documentos irregulares ou até mesmo falsificados. Nós temos um perfil envolvendo pessoas do continente africano, seja da Nigéria, seja de Angola, seja de Camarões. Nós temos um percentual muito grande de chineses, nós temos um percentual grande também de norte-americanos, que, de uma forma ou de outra, apresentam problemas nos documentos de viagem, seja no que diz respeito à falta de visto ou vistos falsificados. Está previsto no Código Penal, falsificar documento público, como é o caso do passaporte, é crime. A pena pode variar de 2 até 6 anos de prisão. Aqui em São Paulo, um chinês foi preso em flagrante com o visto falso quando tentava prorrogar a sua permanência no Brasil. Ele chegou a ser condenado a 2 anos de prisão, mas a defesa recorreu ao Tribunal Regional Federal, que numa decisão inusitada, absolveu o acusado. O argumento apresentado no recurso foi que a falsificação era grosseira demais para enganar as autoridades. Os advogados se basearam na tese de crime impossível, ou seja, uma tentativa absurda que não tem a menor chance de dar certo. Esse visto, ele tinha como símbolo do Brasil uma caravela e ele estava escrito em espanhol. Então, quer dizer, é uma tentativa, de tal modo ineficaz que se considera que o bem jurídico protegido pelo tipo penal não chegou sequer a ser atingido, a sofrer algum risco concreto. O desembargador explica que a tese do crime impossível também pode ser usada em outras situações. Quando a falsificação é muito grosseira, até a falsificação de moeda, por exemplo, se entende que ela seria inapta realmente à prática do crime. Apesar de não ter sido condenado pela justiça, o chinês deve ser expulso do país. Ele pode até não ter cometido um crime, mas está em situação irregular. Por lei, o prazo de permanência de um estrangeiro no Brasil varia de 90 a 180 dias por ano. Não importa se a viagem é de turismo ou negócio. Quem quiser ficar mais tempo precisa pedir a prorrogação do visto pessoalmente à Polícia Federal. No Brasil, idosos e deficientes que não têm condições financeiras de se manter têm o direito de receber uma ajuda mensal do INSS. O total de beneficiados é grande, 4.200.000 em todo o país.
Esse número poderia ser bem maior se não fosse tão difícil provar a chamada vulnerabilidade social. Não é à toa que o assunto tem sido recorrente nos tribunais. O exemplo que você vê agora vem do Rio Grande do Sul. Love me tender, love me sweet, never let me go. 3 anos de pura energia, nada demais para uma criança. Mas o caso do pequeno Edson é diferente. And I love you so. Quando eu vi ele, eu vi que os pés, a primeira coisa que eu olhei foi os pezinhos. Eu esperei, daí o médico veio me dizendo que ele ia voltar ao normal. Daí não. Daí eu esperei aqueles 7 dias que falam, ele não voltou. E o garotinho precisa mesmo de muita energia para correr pelo pátio da casa onde mora com a família, em Itabaí, região metropolitana da capital gaúcha. Edson nasceu com uma deformação congênita chamada pé torto bilateral. Quando ele corre, ele cai muito, né? Ele estava caindo muito, que deve vir outra cirurgia. Este ortopedista afirma que casos como o de Edson são mais frequentes do que se imagina. Tem uma frequência de aproximadamente 6 por mil, né? 4 a 6 por mil, dependendo da... Algumas populações mais, outras menos, é variável. Existem fatores de risco, porém, inclusive se chama-se de idiopático por não ter uma causa definida. Então isso pode ser uma variação genética, pode ser uma série de coisas que podem determinar o aparecimento desse pé torto. Na maioria dos casos, o problema tem cura, mas o tratamento é longo e doloroso. A fase inicial desse tratamento é a manipulação no pé, então se faz a manipulação de forma a alongar as estruturas e a ir corrigindo progressivamente a deformidade e mobilizando com gesso. A fase seguinte é uma fase que se faz uma cirurgia ambulatorial, chama-se tenotomia percutânea, e a finalização do tratamento, e que é a parte mais difícil do tratamento. Se precisa iniciar o uso da órtese, e essa órtese, o uso é de 23 horas por dia no início. Além de impor um bom tempo de sofrimento ao paciente, o tratamento ainda costuma ser caro. No caso de Edson, como boa parte da renda da família é de um salário mínimo mensal, o menino depende do serviço oferecido pelo Sistema Único de Saúde. Ele precisa usar botas ortopédicas, que são trocadas a cada nova cirurgia. 3 cirurgias. E já vai para a terceira bota? Terceira bota. E é caro? Como é que a senhora... É caro, 430. Com dificuldades para custear os gastos com os aparelhos ortopédicos e os deslocamentos até o hospital, que fica em Canoas, a 57 quilômetros de casa, a família pediu na Justiça que o INSS concedesse um benefício assistencial ao garoto. Incapacita para caminhar adequadamente, vai gerar distúrbios ao longo da vida dele, e a situação socioeconômica da família também, financeira, que dificultava muito o tratamento, a vida digna. No primeiro julgamento, o pedido foi negado. A mãe do menino recorreu então ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que reformou a sentença. Apesar da existência de um parecer contrário, elaborado por uma assistente social que visitou a casa onde Edson mora com os pais, o desembargador federal Luiz Carlos de Castro Lugon entendeu que a família está em risco social e necessita do benefício. O INSS teria que pagar por prazo indeterminado até que haja uma mudança na situação socioeconômica da família. O benefício que vai ser pago ao menino está previsto na Lei Orgânica de Assistência Social. Pela norma, para ter direito a essa ajuda, a renda familiar do interessado não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo por pessoa, o que equivale hoje a R$ 181. Na prática, o melhor exemplo seria, se houver uma família em que a renda seja de um salário mínimo, R$ 724 hoje, teriam que haver 5 membros nessa família para que pudesse se enquadrar nesse critério da renda familiar. Mas esse limite vem sendo questionado em dezenas de ações que chegam todos os meses ao Poder Judiciário. Uma delas foi proposta pela mãe de Edson, que teve o pedido negado na esfera administrativa por ter uma renda superior ao limite legal. Como são 5 pessoas em casa e eles ainda ganham outro benefício, o INSS considerou que a renda total superaria o que está previsto em lei. Essa questão já está sendo discutida no Judiciário.
tem decisões em diversos graus, e inclusive no STJ, e é possível que a partir dessas questões haja uma modificação na legislação para permitir que as mais diversas situações de familiares possam ser, então, abrangidas por esse benefício também. Mudança que para famílias como a do pequeno Edson tem um significado especial. Agora ele tá mais forte já. Mas eu quero que os pezinhos dele voltem ao normal. Meu maior sonho é isso. É minha alegria pra mim ver ele correndo, brincando. Só quem é mãe sabe. Onde um pai ou uma mãe é capaz de ir para curar ou pelo menos aliviar o sofrimento de um filho. O comportamento de um casal de Brasília prova que o limite praticamente não existe. Para controlar as crises epiléticas da filha de 6 anos, eles ignoraram a lei e importaram um derivado da maconha. O episódio, que virou polêmica e foi parar na justiça, chama a atenção para a demora no país em liberar o uso de novos medicamentos. Quando a gente ficou sabendo do CBD, que nós decidimos importar, nós tínhamos a consciência que era um produto derivado da cannabis sativa e, por esse motivo, ilegal no país. A luta dos pais de Anne para conseguir o remédio que é ilegal no Brasil virou documentário. O desespero de você ver a sua filha convulsionando todos os dias, a todos os momentos, é tão grande que nós resolvemos encarar e trazer da forma que fosse necessário, mesmo que fosse traficando. E foi o que a gente fez. A palavra é essa, é traficar. Nos últimos meses, a história da menina, que tem 6 anos, ganhou destaque nos jornais de todo o país. Quando a Anne nasceu, a gente percebeu que ela tinha um olhar diferente. Mas até então, estava tudo normal. Aí, com 45 dias, ela começou a convulsionar. Quando eu vi a primeira crise, eu pensei, nossa, isso parece uma convulsão. Não, isso é coisa que acontece com o filho dos outros. Não é coisa que acontece com a sua filha, com o seu bebê. E logo depois ela fez de novo. Aí já era inegável que tinha algo de errado com ela. Anne nasceu com uma doença rara, que só foi descoberta pela medicina em 2008. Trata-se da síndrome CDKL5. Como o problema é provocado por uma mutação no cromossomo X, responsável pela formação do sexo feminino, a doença é mais comum entre as meninas. Uma falha genética que provoca crises frequentes de epilepsia de difícil controle e não tem cura. Nós só conseguimos encontrar um diagnóstico quando ela tinha 4 anos de idade. A partir daquele momento, esse monstro, né, que a gente estava lutando contra, passou a ter um nome. Então ficaria mais fácil então a gente rastrear, correr atrás, o que mais a gente poderia fazer, quais seriam as consequências futuras que a Anne teria, porque então a gente sabia de fato então, o que ela tinha. A doença é progressiva e também provoca a perda da força muscular. Um obstáculo a mais para a Anne, que começou a andar quando tinha 3 anos. Uau! Que habilidade! A alegria da família durou pouco. As crises de epilepsia pioraram quando Anne completou 4 anos. Variava numa média de 60 a 80 crises convulsivas por semana. Com o aumento de crises e em decorrência da própria síndrome, ela perdeu tudo. Então, de andar, um período de 4 meses, ela passou a ser um bebê recém-nascido de novo. Ela foi parar numa sonda nasogástrica para a gente conseguir alimentar. E nada resolvia, nenhuma medicação trazia ela de volta, nada conseguia cessar as crises e a gente começou essa procura de alguma coisa que pudesse ajudar. A esperança veio de fora, um remédio já utilizado por crianças com a mesma síndrome nos Estados Unidos. O canabidiol, ou CBD, feito a partir de uma das substâncias ativas da cannabis sativa, a maconha. Aqui no Brasil, o medicamento tem o uso proibido.
É frustrante saber que existe algo que pode ajudar e que você não pode trazer legalmente? É muito frustrante, mas a gente trouxe assim mesmo. Só quem vive essa situação é que entende o desespero que dá quando você não tem mais o que fazer. O casal conta que resolveu arriscar e trazer o produto de forma clandestina. Quando a gente deu a primeira dose para a Anne, na verdade a gente deu muito mais do que uma primeira dose. Foi uma dose de emoção, uma dose de esperança. A gente chorou. Então nós demos essa primeira dose para a Anne, os dois chorando, enquanto a Anne tomava a primeira dose. Com uma semana de uso do medicamento, as conversões começaram a reduzir a quantidade. Com 9 semanas de uso do CBD, as crises terminaram. Ela parou de ter crise, ela não tinha mais crise. Os exames feitos por um neurologista confirmaram a eficácia do tratamento com o uso da substância extraída da maconha, no caso da Anne. Mas a expectativa dos pais de controlar as crises convulsivas da filha foi frustrada quando as autoridades sanitárias descobriram um esquema de compra clandestina. O canabidiol não tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e, por isso, a agência foi taxativa. O remédio não pode ser utilizado no Brasil. Nós entramos com CBD, o gráfico caiu de crises. Nós ficamos, ela zerou, aí acabou. Aí nós entramos em desespero, meu Deus do céu, não é possível, e agora? E a gente viu dia após dia a Anne voltar a ter crise de novo. O casal não viu outra alternativa a não ser procurar a justiça. E deu certo. Uma decisão provisória desse juiz federal autorizou a importação do remédio e a retomada do tratamento. Considerando o estado de saúde da criança e a urgência que ela tinha de ter acesso a esse medicamento de forma imediata, então eu entendi por bem abrir uma exceção e autorizar a utilização sem prejuízo que a Anvisa cumpra a sua missão. Quando saiu o resultado positivo que nós tínhamos conseguido, primeiro uma vontade de gritar, de chorar, de correr, um sentimento de alívio, assim, porque agora nós temos a garantia e o direito de tratar a Anne com medicamento que faz a diferença, que de fato dá a ela a condição de ter qualidade de vida. A decisão da justiça vale apenas para a Anne, mas mesmo assim chamou a atenção de todo o país. O motivo? Envolve um derivado da maconha. Se trata de liberar, de permitir a utilização por parte dessa criança de uma substância que não apresenta as características da maconha, não produz os efeitos próprios da maconha, não é uma substância psicotrópica. Então, em hipótese alguma, se pode fazer aí qualquer vinculação, né, da decisão com a liberação ou legalização do uso da maconha. O canabidiol é uma das mais de 80 substâncias ativas que estão presentes na maconha. A que provoca os efeitos procurados pelos usuários da droga é o THC. Esta farmacêutica lembra que no Brasil ainda existem poucos estudos sobre o medicamento. Será que esse canabidiol ele é seguro usado a longo prazo? Com perfis de públicos diferentes? A gente não tem estudos clínicos, estudos de seres humanos que mostrem isso. A batalha dos pais de Anne é a mesma de outras famílias que procuram a justiça para conseguir a liberação de remédios proibidos no Brasil, mas que são utilizados com sucesso em outros países. O que a maioria dessas pessoas se pergunta é por que a liberação desses remédios é tão demorada por aqui. Procuramos a Anvisa, que não quis se manifestar sobre o processo de liberação de medicamentos. Em nota, a agência afirma que não há pedidos para registro de produtos à base de canabidiol no Brasil e que a importação de medicamentos sem registro deve ser feita de forma excepcional, considerando caso a caso. Mas, segundo este representante do Conselho Nacional de Saúde, as dificuldades para autorizar a venda de novos remédios no Brasil vão além da avaliação sanitária e da necessidade de segurança. O registro de patentes é bastante demorado e ele está associado a entrar ou não um produto no mercado. Não é só o aspecto sanitário. Hoje deve ter um técnico para analisar 800, 900 processos por ano, enquanto a média das outras agências internacionais é um técnico para 80, 100 processos por ano. É por isso que na avaliação dele a justiça tem se tornado uma opção quando as vítimas não podem esperar.
Ainda bem que, enquanto nós vamos avançando, a gente ainda tem a possibilidade de fazer com que a justiça nos ajude a acelerar os processos que são necessários acontecer. Chefe da neurologia do Hospital de Base de Brasília, este médico também reclama da demora do governo. Ele explica que muitos medicamentos já autorizados em outros países poderiam ajudar a melhorar a vida de pacientes com doenças graves, como Anne. Mas faz um alerta: os efeitos nem sempre são os mesmos em todos os pacientes. É a última linha, experimentação. Você fez tudo que podia, não deu certo, você tentou o canabidiol nesse caso específico e deu certo. Agora, tem crianças com a mesma alteração genética que essa criança em questão que não responderam ao canabidiol. Estava muito provado ali que realmente funcionou para a Anne e que dava qualidade de vida a ela e que mudava a vida dela, não só dela, como da nossa família inteira. Porque você acordar 7 vezes de madrugada para poder acudir ela nas convulsões não era uma coisa muito fácil de se viver. Para ela era muito difícil e para a gente também. Então hoje eu durmo uma noite inteira, eu posso te dizer que eu durmo 8 horas. E ela também. Alheia às dificuldades impostas pela burocracia, a Anne segue superando as limitações impostas pela doença. Os principais aliados nessa luta são o medicamento ainda em estudo e o amor da família. A gente continua falando das consequências da epilepsia. A diferença é que, nesse caso, o paciente não sofreu apenas os efeitos físicos da doença. Por causa do preconceito, ele foi expulso do trabalho, um abuso que ainda se repete e que ajuda a explicar o fato de muita gente preferir não revelar que tem a doença. Nosso cérebro é uma verdadeira máquina. Nele, milhares de células trabalham o tempo todo, conduzindo impulsos elétricos necessários à realização de qualquer atividade. Em algumas pessoas, um grupo de neurônios pode se comportar de maneira anormal, causando uma espécie de curto-circuito. São os portadores de epilepsia. A epilepsia é provocada por focos irritativos na região cortical, a região mais externa do cérebro, e esses focos podem gerar sinais que geram os sintomas, tanto a ausência quanto aquela crise clássica tônico-clônica generalizada. A maior parte dos pacientes com epilepsia tem origem criptogênica, né? Não se conhece bem a origem, mas eles têm passíveis de tratamento. Outros pacientes têm origem tumoral, um tumor comprimindo aquela região, alguns pacientes com doenças infecciosas, como meningite, encefalite, que vão gerar focos irritativos naquela região. Esta jornalista está entre os quase 2 milhões de brasileiros que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, têm a doença. Os sintomas apareceram na adolescência e, com eles, o preconceito. Eu já escutei vários comentários em vários tipos de ambiente, seja de trabalho, seja num corredor de algum lugar, na rua. Ah, fulano é epilético, ou seja, é uma associação que as pessoas que não têm informação têm de que maluco, epilético, algo parecido, semelhante mais ou menos. A epilepsia da jovem é considerada leve. Ela não tem convulsões, e sim crises de ausência, que geralmente duram 3 minutos e são acompanhadas de perda da consciência recente. A jornalista toma remédios controlados e leva uma vida praticamente normal. Praticamente por ela admitir que evita revelar que tem epilepsia quando está no ambiente de trabalho. Eu busco aos poucos ir conhecendo para sentir intimidade com elas e sentir, eu posso confiar nelas e posso falar. Mesmo assim, eu fico sempre com o pé atrás. Se hoje as vítimas ainda têm receio de falar abertamente sobre a doença, imagine há 4 décadas. Na história, sobram exemplos de pacientes que sofreram na pele as consequências da discriminação. Um desses casos chegou ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Os desembargadores analisaram o processo de um cabo da aeronáutica.
César Vilela Gomes, que era epilético, foi expulso da Força Aérea sob o pretexto de que tinha um comportamento inadequado para a corporação. Os militares da Força Aérea afirmaram que o cabo César havia praticado atos atentatórios à moral e ao pundonor militar, sem que tenha se produzido qualquer peça técnica, qualquer laudo médico que pudesse asseverar que ele se encontrava no seu juízo perfeito e, portanto, detinha conhecimento e capacidade de compreender o caráter reprovável dos atos que havia praticado. 2 anos depois de deixar a Força Aérea, César foi interditado judicialmente, uma medida que teve os efeitos retroativos a 1972. Com base nesses dados, a Justiça entendeu que a expulsão aconteceu quando ele já era considerado incapaz para qualquer ato da vida civil. Mas só depois da morte do ex-militar, em 2003, a família decidiu questionar o ato da aeronáutica. Gustavo explica que a intenção não era buscar reparação financeira, e sim corrigir um erro que, para ele, foi resultado da ignorância dos superiores do militar. Os portadores de epilepsia, em função dos sintomas da doença, muitas vezes são julgados como pessoas exóticas, como pessoas de comportamento socialmente inadequado, o que é um julgamento profundamente injusto, porque é apenas o reflexo, a manifestação da própria doença. A Justiça entendeu que a expulsão foi ilegal e condenou a União a pagar todos os vencimentos que deveriam ter sido repassados ao profissional entre 1974 e 2003. Além disso, a viúva vai passar a receber pensão militar. As consequências familiares foram as piores possíveis. O desenvolvimento de alcoolismo, depressão, e tudo aquilo que, em termos emocionais, é associado a um ato de expulsão que, além de representar a perda de uma função pública, representava também uma espécie de estigma, de associação com a imoralidade, com atos impróprios, indignos da carreira militar. O Via Legal de hoje termina aqui. Na próxima semana tem outros assuntos que foram parar na Justiça Federal. Até lá!